E hoje pela manhã foram divulgados dados da taxa de desocupação no país, que ficou em 7,9% no primeiro trimestre do ano, conforme informou o PNAD contínua do IBGE. O número representa a queda de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado, mas na comparação com o trimestre encerrado em dezembro, aumentou meio ponto percentual. Quem explica para a gente melhor esse cenário e todo esse resultado é o editor do Bom Dia Mercado, o Thiago Abeste. Boa tarde, Thiago, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no Mercado e Companhia. Pode esclarecer para a gente, então, esse resultado aqui para a nossa audiência. Então, Priscila, o que aconteceu foi o seguinte, apesar dessa queda de 0,5%, o IBGE diz que esse é o melhor índice para o período em 10 anos. O que o IBGE fala? Que o primeiro trimestre sempre acontece um ajuste sazonal, ou seja, as vagas que foram abertas lá no final do ano por causa do Natal, muitas são vagas temporárias, acabam sendo encerradas. Então, nesse primeiro trimestre, muita gente acaba perdendo esse trabalho e vai em busca de novas oportunidades no mercado. A gente preparou uma tela aqui para destacar os principais dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Então, a taxa de desocupação ficou em 7,9%, o que representa 8.600.000 trabalhadores em busca de trabalho. Dos que estão empregados, a gente tem 73,9% com carteira assinada e 25,4% da massa de trabalhadores do país trabalha por conta própria. O rendimento médio, Pri, ele vem num aumento, é pequeno, mas ele vem aumentando. E hoje está em torno de R$ 3.123 o rendimento médio do trabalhador brasileiro. Tá certo. Agora, falando um pouco das notícias da semana, a gente também, antes disso, a gente tem mais uma tela, né? Tem uma tela, vamos mostrar então, Thiago, que são os estados, Como Legal. É que ficou a desocupação dos estados. Então, Bahia, Pernambuco e Amapá são os estados que ficaram com os maiores índices de desocupação. Bahia com 14%, Pernambuco 12% e Amapá 10,9%. Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina são os estados com o menor índice de desocupação. A gente vê o país tão grande para ver a disparidade, Quer dizer, a nossa média é 7,9%, mas a gente tem o estado da Bahia, por exemplo, com quase o dobro da média de desemprego nacional, Pri. Então, a gente vê o que é o desafio do nosso mercado de trabalho, Com certeza, e com grande desocupação na Bahia. A gente, agora falando um pouco, sim, Thiago, das notícias da semana, que foi bastante aí comentado, e movimentada essa semana por causa da divulgação da ata do Copom, E também com a demissão de João Paulo Prats do comando da Petrobras. Como é que o mercado reagiu a essas duas questões em particular? Teve um conforto em relação ao Copom e um desconforto em relação à Petrobras. No Copom, o que aconteceu? A ata saiu na terça-feira e até a divulgação dessa ata, o mercado estava um pouco desconfortável com a decisão do Copom. Por quê? O Copom decidiu cortar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, que é menor do que estava previsto de 0,50 ponto percentual. Só que foi uma decisão tomada sem consenso, na verdade, rachou o Copom ao meio. 4 diretores queriam 0,50, 4 0,25. E esses 4 que votaram pelo 0,50 são justamente os indicados pelo atual governo. O desempate foi feito pelo Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que vai sair do comando do banco no final do ano. Então, o mercado viu que esse novo núcleo aqui, que estava defendendo um corte maior e que é justamente de onde deve sair o próximo presidente, que é o Gabriel Galípolo, o mercado viu que o banco podia estar tomando uma postura leniente com a inflação. Mas a ata veio e mostrou que não, que esse grupo defendeu, na verdade, é que o banco mantivesse o alinhamento que já tinha sido definido lá em março, quando fez um primeiro corte, de um corte de 0,50 ponto percentual. Porque esse grupo aqui achou que não tinha um cenário tão diferente a ponto de ter que reduzir o corte dos juros. Então agora o mercado ficou mais tranquilo, entendeu que foi só por causa desse entendimento diferente, mas não que esse grupo esteja de fato mais leniente com a inflação. Foi só realmente uma questão de manter o que já estava decidido lá atrás e que para esse grupo não tinha havido uma mudança tão grande. Em relação à Petrobras, o que aconteceu é que a gente teve a demissão finalmente do Jean Paul Prats, depois do que a gente falou aqui várias vezes de uma fritura que ele estava sofrendo na Petrobras.
O que acontece é que gera uma desconfiança no mercado, porque é a segunda mudança no governo Lula. A gente já tinha tido 4 mudanças no governo Bolsonaro, então são 6 mudanças nesses últimos anos na gerência da Petrobras. E hoje já saiu a notícia de que a nova presidente da Petrobras, vou só pegar o nome dela aqui porque é difícil, esse sobrenome é Magda Chambriard, né? Ela já tem em foco 2 diretores para trocar, o de tecnologia, inovação e engenharia e de governança e conformidade, porque são justamente ligados ao Jean Paul Prats, que é o ex-presidente. E em 2 pregões a Petrobras já perdeu 46 bilhões em valor de mercado, Pri. Quer dizer, isso mexeu muito com a Petrobras, porque se tem um receio do quanto a interferência do governo pode atrapalhar nas decisões que vêm futuramente aí para a petroleira. A instabilidade na gestão afeta, né, todo o mercado. Tem também explicadas aqui todas as intenções aqui que você colocou hoje para a gente. Quero agradecer mais uma vez, viu, Tiago, a sua participação. Excelente fim de semana e até semana que vem. Até semana que vem, bom fim de semana para todo mundo.